Bom, boa noite a todos, então, queridos. Vamos lá. Para a gente poder, nós vamos continuar com a eletroddinâmica, né, a parte de eletricidade. Só lembrando, coisas que nós não podemos esquecer, tá? Aquelas expressões básicas, viu, gente? Corrente elétrica, lembra? Carga no tempo. Isso aqui o tempo todo vai ficar com a gente, viu, gente? E a carga é a quantidade de elétrons que passa vezes a carga elementar, lembra disso? N vezes E. Muito bem, rapidinho, só para a gente retomar aqui, e deixar que vai aparecer de novo. A DDP, que é a energia transportada por cada carga. A potência, que é a energia no tempo. E também potência, né, gente? É o I vezes U. Corrente vezes tensão. E aí, lembra da semana passada? Nós ficamos bastante nisso aqui, calculando a energia, quer dizer, o que a gente paga no final do mês de conta de energia elétrica, que é a energia, claro, que é a potência vezes tempo, né? Que a gente vem calcular primeiro a potência aqui, depois vem para cá, ó. Tá bom? A gente fez bastante isso. Aquela história da CPFL, né, pessoal? Como que a CPFL cobra mesmo? A CPFL cobra assim, ó. A energia é igual a potência vezes tempo, mas você não se esqueça, a potência, quilowatt. Peraí, viu, pessoal? Estou colocando as pessoas que estão entrando aqui, viu? E o tempo em horas. Para que a energia, então, que a gente paga para a CPFL saia em quilowatt-hora, né? Essa formulinha aqui, ó. Que ele vai, aí você vai calcular essa energia em quilowatt-hora. Ele vai dar para você quanto custa 1 quilowatt-hora. Ele vai, olha, admitindo que 1 quilowatt-hora seja aproximadamente, né, 60 centavos. Aí varia, viu, gente? 60, 55, depende. Aí você faz o custo. Isso aqui é dado, não se preocupe. Tá bom? Bom, queridos, essas expressões todas não devem ser, de forma alguma, esquecidas. Tá? Muito bem. Assunto novo. Sim. Nós vamos começar a ver agora, pessoal, os chamados resistores. E hoje vamos tentar ver as duas leis de Ohm. Vamos tentar ver uma em cada aula, tá? Em primeiro lugar, pessoal, o que é um resistor, né? O resistor, basicamente, é tudo aquilo que você tem na sua casa e que sirva para esquentar. Você liga na tomada ou liga na bateria, ele esquenta. O micro-ondas. Não, o micro-ondas não é um resistor. Toma cuidado. O micro-ondas é um aparelho que determinados tipos de alimentos que são colocados lá dentro, principalmente alimentos que tenham grande quantidade de água, as ondas que o micro-ondas emite vão sacudir esse alimento e vão esquentá-lo. Agora, quando eu digo resistor, é aqueles que esquentam. Quando a gente coloca para funcionar, aqueles que têm aquela resistência que fica vermelha, sabe, gente? Então, quem são os resistores? Ferro elétrico, né? Você liga na tomada para aquela chapa ficar bastante quente, aí você passa a roupa, não é assim? Né? Professor, Oi, bem. secador é ou não? Secador de cabelo Secador, sim. Você olha o secador assim, tem aquela resistência vermelha, até dá para ver às vezes a resistência vermelha lá dentro, né? Secador, sim. O que mais? Mas não é porque gira o negócio atrás lá, tem uma É hélicezinha? que, então, aí é para torná-lo mais eficiente. O que acontece? Dentro dele, do secador, tem uma resistência igual a que tem no ferro elétrico. Só que para que aquele ar venha quente, saia lá daquele tubo e venha para o seu cabelo, tem uma espécie de ventiladorzinho que empurra o ar quente. Mas o ar Entendi. sai quente por causa da resistência, entendeu? Uhum. Tá? Então é isso.
Então, ele é uma combinação. Tem uma resistência e tem também uma ventoinha que empurra o ar quente. Então, são ferro elétrico, secador, torradeira, esse tipo de chuveiro elétrico, né, gente? Chuveiro. Então, eles funcionam por quê? Porque eles são resistores. Tá bom? Então, vamos definir aqui, ó. O que é um resistor? Resistor é o componente do circuito. Olha aqui, pessoal. O que ele faz? Ó, cuja função é transformar a energia elétrica somente em energia térmica. É o chamado efeito Joule. Quer dizer, traduzindo, viu, pessoal? Qual é a função dele? Esquentar. Quando a gente fala bonito assim, ó, transformar energia elétrica exclusivamente em térmica. Traduzindo, ele não faz outra coisa a não ser esquentar. Ah, mas quando eu ligo a minha televisão, ela também esquenta. É, mas ela não é feita para esquentar. Ela esquenta, pessoal, porque o simples fato de ela estar funcionando já vai gerar um pouco de calor ali. Mas a televisão não é para esquentar. Seria melhor até que ela não esquentasse, embora ela esquente. Qualquer coisa que você puser para funcionar vai esquentar, viu, gente? Agora, aquilo que só esquenta, ó, exclusivamente esquenta, é o resistor. Tá? Tá bom. Beleza. Então, exemplos que eu dei ali no slide anterior, tá bom? Professor, Oi. Pode falar. a geladeira também? Não, geladeira não. A geladeira esquenta, ela esquenta por quê? O motor dela... O motor dela liga e gera energia. Gera, mas o que acontece? A geladeira tem como função manter o ambiente interno dela gelado. Né? Não é essa a função dela? Ah, tá, entendi. É que para manter o ambiente interno gelado, que nós vamos ver no futuro como é que isso acontece, ela precisa de um compressor. E o compressor, quando funciona, o que é o compressor? Ele é um motor. Então, aquele motor ele recebe energia elétrica quando você liga a geladeira na tomada, você está fornecendo energia elétrica para ela. E ela está transformando em energia de movimento do motor. É que acontece que o motor também esquenta. Então, além de girar, ele esquenta. Então, ele não é um resistor porque ele não somente esquenta. Para ser resistor, pessoal, tem que só esquentar. Pode notar aqui, ó, tudo que eu coloquei aqui só esquenta. Agora, quer ver na sua... O corpo inteiro tem que esquentar? Não, a única função dele é esquentar. Não fazer mais nada. Por exemplo, quer ver? Ó, quando você liga um liquidificador na tomada para bater um suco, vamos imaginar, qual é a função dele? Ao receber energia elétrica, que você ligou na tomada, vai girar a lâmina dele. Então, qual é a função do liquidificador? Transformar a energia elétrica em cinética, que é a de movimento das hélices. Tá? Ah, tá. É que ele também esquenta. Ah, então ele é um resistor? Não, ele não é um resistor. Ele é um motor. Tudo que gira quando você liga na tomada é um motorzinho. Seja a batedeira, seja o liquidificador, seja o ventilador. Movimento, transforma energia elétrica em movimento. É que, mas eles acabam esquentando. Mas é um efeito indesejado. Melhor seria se não esquentassem. Tá bom? Agora, para ser resistor, ele liga na tomada e ele tem que o quê? A função dele é esquentar. Para que você liga o ferro? Para esquentar a chapa dele. Secador, para secar o cabelo. Torradeira, para ficar quente e torrar o pão. Chuveiro, para esquentar a água, tá vendo? Esses aqui têm função de esquentar mesmo. E só esquentar. Ah, tá. Quer pensar em outro? Tem alguma coisa que eu não coloquei aqui? Talvez? Ferro elétrico, secador, chapinha. É verdade, a chapinha é um ferro elétrico, só que ao invés de passar roupa, a gente passa no cabelo, não é assim? Sim. Mesma coisa, a chapinha é um resistor. Tá bom? Então, ligou na tomada... Obrigada, professor. Nada, bem. Ligou na tomada e ele esquenta, só foi feito para isso, ó. O fabricante produziu esse aparelho para você ligar na tomada e ele esquentar. Esquentar para quê? Para esquentar alguma coisa. Seja a chapa para passar roupa, seja o cabelo, seja a torradinha, seja a água que você vai tomar banho. Tá bom? Esse aí é o resistor. Beleza? Professor. Oi? E quando a água do chuveiro sai gelada é porque o resistor está desligado? Está desligado. Exatamente.
Entendi. Existem as várias temperaturas, né? Nós vamos ver, quem sabe dá tempo de ver hoje isso. Cada posição que você vai colocando a chavinha, a água vai ficando mais quente. Quando a água está morninha, é que a resistência está esquentando um pouquinho. Quando ela está muito quente, a resistência está esquentando muito. Quando não esquenta nada, é porque a resistência está desligada, que seria a posição 0. Posição 0 é resistor desligado. Posição 1, pouquinho quente. 2, pouquinho mais. 3 até, sei lá, 4, 5, né? Que tem muito quente, correto? Beleza? Entendi, professor. Obrigada. De nada. Então, muito bem, pessoal. Ó, exclusivamente, quer dizer, só isso, não faz mais nada. Não faz mais nada, só isso. O quê? Transforma energia elétrica, por isso que você liga na tomada, em térmica. Esse nome, pessoal, da transformação exclusiva de energia elétrica em térmica, chama-se efeito Joule. Então, os resistores funcionam por um procedimento chamado efeito Joule, que é transformar energia elétrica em térmica. Acabou. Como que a gente representa, seja um chuveiro, seja uma chapinha, seja uma torradeira? Assim, ó, é assim que a gente representa um resistor. É uma forma de desenhá-lo, viu, gente? Ó, é um fiozinho todo em zigue-zague, assim. Aí você coloca um R, assim, que é a resistência do resistor. É ela que dentro do resistor vai esquentar. Então, o que é a resistência? A resistência é a parte da estrutura do resistor que efetivamente esquenta. Então, quando você tem lá o chuveiro, quem que esquenta do chuveiro? É aquela capa dele externa? Não, quem esquenta é quem está dentro dele, que é essa resistência aqui, tá? Então, olha aqui, gente, ó, esse é o resistor ligado num polo positivo e no negativo, ó, tem uma tensão, ó, tensão elétrica, que é o volt, né? Tá passando uma corrente por ele. E R, pessoal, é a resistência elétrica do chuveiro. Então, esse é o chuveiro, desculpa, do resistor, né? Que pode ser um chuveiro. Esta aqui é a representação do resistor, com os termos associados, ó, DDP, ou tensão elétrica, corrente e resistência. Corrente em ampere, como vocês já conhecem, a tensão em volt, e o R, pessoal, que é a resistência, que é aquilo que efetivamente esquenta. Viu, gente? Dentro do ferro elétrico, quem que esquenta? A resistência dele. Na torradeira, quem que esquenta? A resistência. Se você olhar com atenção dentro do aparelho, você vai ver um fio enrolado, assim, parece uma mola. Né? Ou é assim, você olha dentro daqueles fornos elétricos, assim, você vê um cabo que ele vai percorrendo assim a extensão do forno, fazendo umas curvas assim. Aquilo é resistência, aquilo que esquenta. Você olha assim, ele fica vermelho, assim, né? Quando ele está bem quente. Então, num resistor, quem lá dentro esquenta é a resistência, tá? A resistência, pessoal, é medida, olha aqui a unidade dela. Essa aqui vocês já conhecem, ó. Corrente em ampere. Tensão, ou DDP, em volt. E a resistência em ohm. Assim, ó. Aqui, né, pessoal? Esse aqui a gente conhece, ó. Esse aqui é o ampere. Esse aqui é o volt. Esse aqui a gente fala assim, ó, ohm. Em homenagem a Augustin Ohm, e quem definiu o que seria a resistência do resistor. Tá bom, queridos? O ohm, né? Agora eu vou apresentar a vocês a relação que há entre a corrente, a DDP e a resistência, que é a chamada primeira lei de Ohm, vale para os resistores. Então, dado um resistor submetido a uma DDP ou tensão U, percorrido por uma corrente R, e cuja resistência, oh meu Deus, percorrido por uma corrente I, e cuja resistência seja R, existe uma relação entre esses três termos aqui? Existe, né? Existe sim. Entre esses três termos que eu deixei em amarelinho aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, gente, ó. Esse desenho aqui, pessoal, é um desenho ilustrativo para você entender quem é quem num resistor. Ó, o ohm, esse aqui, ó, é a resistência. Como o nome diz, o que a resistência faz?
cria uma certa dificuldade para passar quem? O verdinho aqui, ó, que é o ampere, que é a corrente, tá vendo, gente? Que é o I aqui, ó. Tá vendo? Então, o que a resistência faz? O que a resistência faz? Ó, cria uma resistência, como se estivesse estrangulando a passagem, tá vendo? Claro que isso aqui é uma mera ilustração, né, gente? Então, a resistência estrangula a passagem, né? Dificultando a passagem da corrente. E o volt, pessoal, que é o U, é quem quer empurrar o coulomb para frente, né? Então, a resistência resiste, o ampere quer passar e o U quer empurrar. Tá vendo? Tudo bem, pessoal? Ó, o ampere quer passar. Coulomb por segundo, né? O volt é o joule por coulomb. Olha lá, gente, ó. E a resistência é o ohm. Aqui, ó, parece uma ferradurazinha assim, né? Tudo bem? Deu para entender aqui, pessoal? Olha a resistência aqui tentando impedir a passagem da corrente. A corrente querendo passar e a DDP é a quantidade. Olha o U aqui, pessoal. A energia por carga, né? Tá dando uma energia assim para o coulomb conseguir passar, né? E fazer então o que tem que ser feito, transformar a energia elétrica em aquecimento. Tá aqui a relação, pessoal. Ó. A corrente é igual à razão U por R. Por que isso, gente? Ó, dá para entender por que essa relação é assim, ó, I igual a U por R. Claro que depois nós vamos memorizar assim, ó, U igual a RI, que fica mais fácil. Mas originalmente é assim, ó. A corrente elétrica é a razão, quer dizer, a divisão entre o U e o R. Sabe por quê, pessoal? Olha só. Primeiro, por que o U vai em cima? Porque quanto mais empurrão, claro, né? Mais empurrão, mais corrente. Agora, por que a resistência vai embaixo? Porque quanto mais resistência, mais difícil de passar. Então, tá vendo aqui, pessoal? Se a resistência for mais baixa, a passagem é mais alta, fica mais fácil para passar. Ó. Se a resistência for alta, fica mais difícil para passar, tá vendo? Ou seja, a corrente e a resistência são inversamente proporcionais. Quer dizer, quanto mais está apertado aqui, ó, mais difícil para a corrente passar. Quanto mais está folgado aqui, ó, mais fácil para a corrente passar. Tá vendo, gente? Ó, menor a resistência, passa mais corrente. Maior a resistência, passa menos corrente. Professor, Oi. quanto maior a resistência, mais quente ele fica? Não entendi. Quanto maior a resistência, maior fica o chuveiro, Boa o secador, pergunta. essas coisas. Depende. Olha só, tem situações que nós vamos ver mais para frente, que quanto mais resistência, mais esquenta. Tem situações outras que quanto menos resistência, mais esquenta. Olha que coisa. Ah, então não é uma regra geral assim? Não, não é uma regra geral. Cuidado. O que eu posso dizer é que quanto maior a resistência, menos corrente tende a passar. Por uma mesma tensão, tá? Para o mesmo empurrão. Quanto menos resistência, mais corrente. Quanto mais resistência, menos corrente. Agora, cuidado com a pergunta que você fez. Ah, ó, eu vou dizer assim, ó. Normalmente, ó, olha o que eu disse, hein? Normalmente, nas nossas residências, quando você quer deixar a água do chuveiro mais quente, você faz isso aqui, ó. Que eu estou apontando aqui, ó. Eu disse normalmente, mas nem sempre. Depois vou explicar melhor isso. Então, a minha resposta é assim, ó. Regra geral, quanto menos resistência, mais corrente. Quanto mais corrente passa, mais esquenta. Tá bom? Professor, Oi. então se a resistência for maior, vai gastar menos energia ou não influencia? Influencia. Por exemplo, né? Você vai tomar banho. Aí tá meio friozinho. Você quer colocar uma água mais quente. O que a gente faz? Quando a gente mexe naquela chavinha, tô adiantando isso para vocês, gente. Quando a gente mexe na chavinha, a gente tá mexendo na resistência. Então, quando você está colocando a chavinha para uma água mais quente, olha o que você está fazendo, ó. Você está diminuindo a resistência, aumentando a corrente e vai aumentar a potência do seu chuveiro. Logo, ele vai gastar mais. Quanto mais quente... Olha, gente, quanto mais quente tá, mais gasta, viu? Quando diminui a resistência,
Repete de novo, ó, por favor. Quando diminui a resistência, deixa mais fraco, no caso ali, a água vai ficar mais gelada, mais quente. Mais quente, por quê? Porque vai passar mais energia. Diminuindo a resistência, passa mais corrente. E passando mais corrente, se você pensar nessa fórmula da potência, ó, vou colocar aqui ao lado, ó, lembra? Potência é igual a I vezes U, né? Ó, diminui a resistência, aumenta a corrente. Se aumentar a corrente, aumenta a potência. Seu chuveiro fica mais potente. Vai esquentar mais a água? Vai, mas vai consumir mais energia também. Tudo que é mais potente consome mais energia, viu, gente? Um chuveiro ligado no muito quente vai consumir mais energia do que ligado no morninho. Pode ter certeza. Tem um pessoal que, para economizar energia, o que eles fazem? Não aumenta tanto assim a temperatura da água, mas diminui a quantidade de água. Então, diminui o fluxo de água. Não é muito agradável tomar banho com pouca água, né? Então, o que o pessoal gosta de fazer? Deixa bastante água e põe no super quente. Aí, o que vai acontecer? Vai diminuir a resistência, vai aumentar a corrente, aumentando a corrente, aumenta a potência, vai gastar mais. Professor, então quando a resistência queima, é porque deixou passar muita corrente? Pode acontecer isso. Quando o chuveiro funciona muito, muito tempo, assim, ó, vai ligar o óleo toda hora no super quente, toda hora no super quente. Chega um momento que a resistência não suporta ter esquentado tanto, ela rompe. Literalmente rompe, ela faz assim, ó, ela abre assim. Aí não passa mais corrente, ela abre. Entendi. Chuveiros ligados no super quente constantemente, eles têm uma vida mais curta do que o chuveiro que fica mais tempo ligado no morninho, assim. Quando você exige muito do chuveiro, sempre no super quente, super quente, super quente, uma hora ele vai queimar. Não vai queimar logo, assim, mas ele vai durar menos do que se você ligasse de vez em quando no super quente, entendeu? Uhum. Professor? Oi? Pois não. Boa noite. No caso do secador de cabelo, por exemplo, que tem um botão que sai um ar gelado, é utilizado mais energia e zero de resistência, então, neste caso, ou não? Como que Isso. funciona? O secador é a mesma coisa que o chuveiro. Ah, eu não quero um ar tão gelado. Aumenta a resistência. Ó, olha aqui, ó, aumenta a resistência, diminui a corrente, diminui a potência, ele sai mais frio. Percebeu? Então, é a mesma coisa que o chuveiro. Ah, eu estou achando que o ar do secador está muito quente. Então, o que acontece? A pessoa aumenta a resistência, ó, baixa a corrente, baixando a corrente, baixa a potência. Baixa a potência, ele fica menos potente, o ar sai mais frio. Isso é uma coisa. Agora, tem uma outra coisa no secador, que é o motorzinho dele. Aí você pode colocar em mais velocidade ou menos velocidade. Então, viu, pessoal? Uma coisa é a resistência do secador, que funciona igualzinho o chuveiro. Outra coisa é a ventoinha dele, que é aquilo que impulsiona o ar. Você pode fazer um efeito combinado, ó. Baixar a temperatura do ar, aumentando a resistência, baixando a corrente, baixando a potência, e aumentar a velocidade de rotação da ventoinha, né? Tudo bem? Aí sai o ar mais rápido, porém mais frio. Então, são duas coisas diferentes. Porque o secador é uma combinação. Ele é um motorzinho e uma resistência juntos, viu, gente? Respondi a sua pergunta, querido? Entendi, professor. Obrigado. Respondi? Ó. Sim, obrigado, professor. Por nada. Que isso. Bom, pessoal, dessa corrente aqui, ó, igual a U sobre R, a gente passa a resistência multiplicando, a gente costuma memorizar essa aqui, ó. DDP é igual a resistência vezes corrente. Pessoal, essa aqui é importantíssima, não tem um ano no vestibular que essa equação aqui não apareça, tá? Essas duas aqui aparecem, ó, absurdamente, viu, gente? Ó, essa aqui e essa aqui. Ó. Tá bom? Então tá, primeira lei de Ohm é a equaçãozinha que relaciona a voltagem, que é a DDP, a resistência e a corrente, tá? Bom. Professor, essa chama como? Essa de... É a fórmula de que coisa? Essa do... Essa aqui? É. Ó, primeira lei de Ohm, tá aqui, ó. Deixa eu pintar. Tá, ó, aqui, ó. Tá vendo? E aquela ali é de potência, né? Isso. Muito bem. Tá certo. Exatamente. Essa aqui é a primeira lei
de ômega. Exato. E aquela ali é da potência, que a gente viu semana passada. Mas estou fazendo questão de deixar ele no cantinho para você não se esquecer. Essa aqui é da potência elétrica. Isso. Bom. Existem resistores, pessoal, aqui, ó, que tem resistência constante. Por mais que você fique ligando esse resistor em tensões diferentes, por exemplo, você pode ligá-lo, ó, em 110 volts, depois 220. Quer dizer, você vai mudando a tensão nele e a corrente vai mudando também. Mas a divisão, ó, porque a gente acabou de ver, né, que resistência é igual a U sobre I. Por mais que você submeta, né, quer dizer, você coloque esse resistor para funcionar em diferentes tensões, ó, U1, U2, U3, U4, vão aparecer diferentes correntes, I1, I2, I3, I4. Se a divisão U por I der sempre o mesmo valor, quer dizer, se essa resistência for sempre constante, ele é chamado de resistor ômico. Então, pessoal, o que é um resistor chamado ômico? Ó, é aquele que tem resistência constante. Por mais que você ligue esse resistor em diferentes condições de funcionamento, a resistência dele não se altera. Tá bom? Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo para vocês. Aí o seguinte, ó, tá vendo? Eu joguei aqui uma tensão U. Eu vou dar alguns exemplos numéricos aqui só para você ver. Quer ver? Ó? Vamos imaginar que aqui fosse 20 volts, 40 volts, 60 volts. Aqui, esse U aqui em volts, tá? E a corrente aqui em amperes, ó. Vamos imaginar que aqui fosse 2 amperes, 4 amperes, 6 amperes. Olha só. Eu até vou colocar uns valores diferentes aqui, senão fica parecendo que é sempre assim. Vou colocar assim, quer ver? Ó? 4 amperes, 8 amperes, 12 amperes. Olha que curioso, pessoal. Se você pegar no primeiro ponto aqui e fizer a divisão, ó, U1 por I1, 20 dividido por 4 dá 5. Ó. 40 dividido por 8 dá 5. 60 dividido por 12 dá 5. Quer dizer, o U dividido pelo correspondente I dá sempre 5 aqui nesse exemplo. Estou mostrando um exemplo, viu, queridos? Exemplo. Ah, então esse tipo de resistor cuja resistência dá sempre o mesmo valor para diferentes U's e I's é um resistor ômico. Isso. Ó, U20 por I4 dá 5. U40 por I8 dá 5. U60 por I12 dá 5 também. Tá vendo aqui, gente? Ó, nós fizéssemos o cálculo aqui, ó, seja 20 dividido por 4 ou 40 por 8 ou 60 por 12. Tá vendo, gente? Dá sempre 5. É um exemplo, viu, pessoal? Não estou dizendo que sempre vai dar 5, por favor, tá? É um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Ó. Isso é um resistor ômico, viu, gente? E olha que curioso, se você olhar para esse triangulinho aqui, pessoal, esse triângulo aqui, ó, lembra que tangente de um ângulo, se você olhar no triângulo retângulo, pessoal, a tangente de um ângulo, né? Só para você ver uma curiosidade, ó, é o cateto oposto dividido, né, pelo cateto adjacente. Se você fizer essa continha aqui, ó, se você olhar para esse triângulo aqui, ó, cateto oposto é o 20. Ó, o cateto oposto é esse aqui, ó. E o cateto adjacente é esse aqui, né, gente, ó. O cateto oposto é o valor do U. E o cateto adjacente é o valor do I. Quer dizer, pessoal, calcular a tangente é como se você fizesse a conta U dividido por I. E U dividido por I, quem é? É o R. Então a gente acaba dizendo assim, ah, então a tangente do ângulo é o próprio R. É o próprio R, porque seria U sobre I, tá vendo? Isso é uma curiosidade do gráfico, viu, pessoal? Olha lá.
Então, esse tipo de resistor que apresenta esse comportamento é chamado ômico. Você lança os valores de U e I no gráfico, dá sempre uma reta assim. Gente, mas existem, ó aqui é um outro exemplo, tá vendo? Ó? Outro exemplo, ó. U10, I02, U20, I04, U30, U06, I06. Se você fizer, ó, 10 dividido por 0,2, 20 por 0,4, 30, que é o U por 0,6, que é o I, vai dar 50. Esse é um outro exemplo, tá? Ele é chamado ômico. Agora, pessoal, existem os não ômicos. Ó, cuidado, agora existem o resistor, ó, não ômico. É aquele que a resistência varia, né, gente? O ômico, a resistência é constante, o não ômico, ela varia. Olha como é que é o gráfico, pessoal, já não é uma reta. Tá vendo? Não é uma reta. E se você fizer a conta, olha só, pega esse ponto aqui, gente, ó. U50 dividido por I2 dá 25. Pega esse outro ponto aqui, ó. U100 dividido por 3, que é o I, dá 33,3 aproximadamente. Olha aquele outro ponto, 175 por 4 dá 43,75. Você está percebendo o que está acontecendo? A resistência vai variando de ponto para ponto. Então, ele é um resistor não ômico, resistência variável, tá vendo? Tudo bem, pessoal? Então, dois tipos, ó. Resistor ômico é aquele que tem resistência constante. Vai dar sempre o gráfico, é uma reta bonitinha passando pela origem assim. Divisão U por I dá sempre o mesmo R. E o não ômico é esse aqui, ó. Divisão U por I não dá o mesmo R. Dá um R para cada conta que você fizer. Pessoal, o que eu falei agora tá tudo bem? Até agora tá tudo bem? Tudo certo? Sim, tá tudo certo. Professor, Oi, Sim, professor. eu só não entendi o gráfico. Por que que os dois continuam crescentes? Ah, porque é o seguinte. Ah, entendi. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Porque o ômico e o não ômico continuam crescentes, né? É porque é o seguinte, olha só, isso é importante, ó. Quanto mais DDP, quer dizer, quanto maior a tensão que você fornece ao resistor, maior vai ser a corrente que vai atravessá-lo. Mas nem sempre o fato de dobrar a tensão significa dobrar a corrente. No ômico, sim, ó, quer ver? No ômico, sim. Quando você vai de 20 para 40 volts, a corrente vai de 4 para 8, ó, dobrou também. Quando você vai de 20 para 60, triplicou o U, triplica também a corrente, vai de 4 para 12. Então, no resistor ômico, por quanto você multiplicar o U, você multiplica o I, são diretamente proporcionais. Olha o que está escrito aqui, ó. Importante, ó. U e I são diretamente proporcionais. Agora, no resistor não ômico, cadê ele? Está aqui, ó. Embora você vá aumentando a tensão, quer dizer, está dando mais energia, vai aumentar a corrente, mas não é proporcional. Olha só, foi de 50 para 100. A corrente não foi de 2 para 4, foi de 2 para 3. Ó. Nós dobramos a tensão, mas a corrente não dobrou. Você está vendo? Não dobrou. Quer dizer, quanto mais tensão, mais corrente. Mas não necessariamente a corrente e a tensão são diretamente proporcionais. Quer dizer, a corrente sempre vai crescendo com a tensão. O I vai sempre crescendo com o crescimento do U. Mas nem eles não vão sempre crescer de o forma... mesmo tanto. Oi? Mas nem sempre vão crescer o mesmo tanto. Nem sempre vão crescer o mesmo tanto. Só vão crescer ao mesmo tempo assim, ó. Assim, ó. Os dois vão dobrar, os dois vão triplicar somente no resistor ômico. Isso. No resistor não ômico, não. Cada um cresce de um jeito, embora os dois cresçam. Entendi. Ficou claro? Aham. Deixa eu fazer um exemplo aqui com vocês agora, pessoal. Ó, rapidinho, ó, antes que termine a primeira aula. Olha esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é uma reta, gente? Sim. Então, se você está vendo que é um gráfico de, ó, tensão, desculpa, não é aqui que eu queria colocar. É um gráfico de tensão contra a corrente. E você está vendo que é uma reta, ó, U contra a corrente. E você está vendo que é uma reta crescente, ó.
reta passando pela origem, né? É um resistor ômico, pessoal. Pode ficar certo disso. Portanto, ó, você já pode garantir, é um resistor ômico. Temos 3 minutos para terminar. Então aí, olha o que ele faz, ó. Ele quer saber quanto vale essa corrente aqui e quanto vale esse U aqui, gente. Só que desse pontinho aqui você tem os dois, ó. Você tem o U e tem o I. Quem que dá para achar, pessoal? Olha só, a resistência não é constante? Ele não é ômico? É. A resistência não é constante? Ó, R é constante. O que você pode fazer? Vamos chamar esses 3 pontos aqui. Ó. Vamos chamar esse aqui de ponto 1. Vamos chamar esse aqui de ponto 2. Vamos chamar esse aqui de ponto 3. Nós podemos ir até o ponto 2 e nós temos ó, U igual a R vezes I. Quanto que é o U no ponto 2? 9. Quanto é o R? Vou achar. E o I, pessoal? É 3. Então, você passa aqui dividindo e você já acha que a resistência vale 3 ohms. E ela é 3 ohms constante, viu, pessoal? Aí que tá, constante. Então, você pode levar para o ponto 1 e aplicar no ponto 1 U igual a R vezes I. Professor, Oi? isso é um G ou um 9? Esse aqui tá feio, né? Não, não, não. É um 9? É um 9. Ah, tá. Eu pensei É que esse fosse 9 aqui, ó. um R. É esse 9 aqui, ó. Desculpa. Ah, entendi. É Ó, que eu travou peguei... aqui pra mim. Não, fica tranquilo. Parecia um G mesmo. Fique em paz. Esse 9 aqui não tá com cara de G, né? Ó, pega esse ponto 2, ó, U igual a 9 e igual a 3. Joguei lá, tá vendo? Achei o R. Agora eu pego esse R e levo para os pontos 1 e 3. Quanto que é o U no ponto 1? Quanto que é o U no ponto 1, pessoal? 3,6. E o R? É 3. Quanto vai ser o I? Passa dividindo. 3,6 por 3, quanto dá, gente? 1,2 amperes. Vamos lá para o ponto 3 agora? Mesma coisa. Quanto que é o U no ponto 3? Quero saber. Quero saber. E o R? 3. E o I? 4,5. 3 vezes 4,5, 13,5 volts. Pessoal, eu acho que eles vão encerrar já. Ó, mas eu consegui terminar esse exercício, tá? Então, primeiro a gente achou o R, depois achou o I do ponto 1 e depois achou o U do ponto 3. Então, foi fundamental achar o R e jogar esse R daqui para cá e daqui para lá, já que o R é o mesmo, é um resistor ômico, beleza? Professor, Oi, bem. onde tá marcando o 3 no gráfico? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo?